Hoje eu vou compartilhar algo com vocês que, primeiro, eu tô muito feliz de poder compartilhar isso, porque eu sempre estive muito ansioso para passar esses conhecimentos. E também é um misto de raiva de não ter visto isso na época da escola, que é onde você devia aprender essas coisas, especialmente fórmulas matemáticas. Então, muito provavelmente, você também não viu isso na sua escola, mas finalmente nesse vídeo eu vou explicar para você de uma forma que ninguém nunca te explicou. Você é até do mundo matemático para poder te explicar isso. Vou explicar como se fosse para uma criança, né, para um leigo, e você vai entender por que essa fórmula é o que te direciona na vida financeira e pode salvar a sua vida, tá? Hoje a gente vai falar sobre a fórmula dos juros compostos, tá? Que é conhecida como isso aqui, ó. Já até escrevi para vocês, né? Tá até grande aqui, né? Digitado. Mas vamos lá, pessoal. Antes de entrar na fórmula dos juros compostos, deixa eu explicar para vocês uma história, tá? Existe um investidor, existia, né? Ele já é falecido, um investidor americano que até então ninguém sabia que ele era um investidor. Ele era um faxineiro, frentista, todo respeito à profissão, é claro, e ninguém nunca ia imaginar o tamanho da herança que ele deixou pro hospital da cidade. Então já desmistifica aquela velha máxima de que o investidor capitalista é malvadão. Ele deixou um dinheiro pro hospital da cidade e deixou parte para os seus enteados. Se eu não me engano, ele não teve filhos, né? Esse investidor americano, como eu falei, ele era faxineiro e frentista. Só que por muito tempo ele foi investindo seu dinheirinho ao longo do tempo. E aí, pessoal, nada vence um homem paciente, né? Então o que ele fazia? Ele recebia o seu salário mensal, ou da forma que é lá nos Estados Unidos, pegava um pedacinho, investia em ações. Ele fez isso por simplesmente 30, 40 anos. 30, 40 anos tendo esse nível de disciplina. O que isso trouxe para ele, um frentista faxineiro? Um patrimônio de simplesmente 8 milhões de dólares na sua morte, né? Só descobriram isso quando ele morreu, né? Porque antes disso, de repente, até bateu mais, e aí ele, de repente, usou o dinheiro. A gente não sabe, né? Mas quando ele morreu, o inventário dele tava lá, 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. Então, sim, não subestimem a fórmula dos juros compostos, pessoal. Não subestimem. E agora eu vou explicar para você, como se fosse um leigo, tudo o que tá escrito aqui, né? Desse jeitão aqui, beleza? Vamos começar pela primeira parte, né? VF, eu coloquei como VF. O que é o VF? VF é o valor no futuro. Aí você já deve pensar, caramba, começa com esses termos matemáticos não, porque é aí que eu começo a me perder e não presto mais atenção na aula. Mas calma, esse valor futuro, meu amigo, pensa no seguinte, é o dinheiro que você quer ter lá na frente. É o dinheiro que você quer ter lá na frente. Não adianta você falar que não quer. Porque se eu falar que se você quiser R$1 milhão daqui a 10 anos, você vai falar, eu quero. Então você quer um dinheiro lá na frente. Quer o dinheiro lá na frente? Então tá aqui. Essa fórmula vai te dizer como. Então presta atenção. É o dinheiro lá na frente. Ô, Lucão, como é que eu ganho esse dinheiro lá na frente, então? Cara, que ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos lá. A primeira fase da fórmula é valor presente. O que é o valor presente? É o quanto tá no seu bolso agora. Agora! Olha seu bolso, vê quanto tem. Se você quiser ter 1 milhão no futuro e você já tem 1 milhão agora, então você já tem 1 milhão no futuro, né? Entre aspas. Então o valor presente ele faz muita diferença. Você vai pegar o dinheiro que você tem no seu bolso, multiplicar pela taxa de juros. Ih, já me perdi. Aí eu já me perdi. Galera, vamos lá. A taxa de juros é meio que uma agiotagem legalizada, tá? Você vai emprestar o seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar com juros. Normalmente esse alguém é uma instituição financeira, né? Seja banco, seja o próprio governo, ou você pode até investir em pedaços de empresa que são as ações. E isso te traz um retorno financeiro. Esse retorno financeiro é medido em porcentagem, tá? Então pode ser 10%. Hoje, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 15% ao ano. Então se você botar 100 mil na taxa Selic, no final do ano vai ter 115 mil se a gente ignorar a inflação e impostos, né? Pois é, 15 mil. Você vai ganhar 15 mil fazendo isso. Então, pessoal, taxa de juros é simplesmente o retorno multiplicado pelo valor presente. Só que, antes de você multiplicar a taxa de juros pelo valor presente, você tem o tempo. Ah, meu amigo, esse tempo. O famigerado tempo, galera. Não tem como você mexer com o tempo. O tempo é soberano. Você, querendo ou não, o tempo vai passar. Eu te garanto, daqui a um ano, vão ser exatamente a mesma coisa em qualquer época da história humana. Vai passar da mesma forma. Então você não controla a passagem do tempo. Você controla a forma que você se expõe ao tempo. Então o tempo é soberano. Se a gente não tem como controlar, a gente quer se expor o máximo possível. Traduzindo, o que a gente quer? A gente quer aproveitar o máximo de tempo possível, correto? Correto. Então dá uma olhadinha de novo aqui na fórmula, dá uma olhadinha nela aqui de novo, tá vendo? Então a gente tem a taxa de juros elevada pelo tempo.
tá? Ou seja, quanto maior a taxa de juros e quanto maior o tempo, maior vai ser o seu valor futuro. Então deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Eu quero dinheiro lá na frente, Lucão, como é que eu faço? Dinheiro agora, taxa de juros e tempo. Só essas 3 respostas, pessoal. Não existe mais nada. É literalmente um tripé, né? Um tripé de conceitos. Taxa de juros, valor presente, valor quanto tem agora e tempo. Tempo a gente não tem como controlar, a gente quer o máximo possível. Então é importante que você comece agora com esse vídeo, tá? Para começar a potencializar isso. Agora, taxa de juros e o valor que a gente tem agora a gente também controla. Como que a gente controla? Taxa de juros. Dependendo, você pode investir em renda fixa. Se não for suficiente, aí você pode começar a comprar ações, de repente se aventurar em criptomoedas. Mas lembrando, quanto maior a taxa de juros que você buscar, mais perigoso vai ficando, tá? Então, você pode querer 30% ao ano, mas para isso acontecer, você talvez se exponha a ter um menos 10% ao ano. Isso é perigoso. Então, tem que encontrar um balanceamento. Mas o que está no nosso maior controle é o valor presente, pessoal. É quanto você ganha agora. Então, o valor lá no futuro que você quer depende principalmente do valor que você tem agora. Então, se você ganha 5 mil por mês e você consegue investir 10% da tua renda por mês, a gente tá falando de 500 reais por mês. Beleza, 500 reais por mês é legal, muito legal mesmo. Cara, e se você conseguir botar 600? Se for 700, 800? Você quer um valor futuro grande, não quer? Aumentando isso? Você não quer um valor futuro? Ah, Lucão, eu quero um valor futuro muito bom. Então, a gente tem que alimentar isso aqui. De que forma eu consigo esse valor futuro? Ou você aumenta o que você tem agora, ou você pega mais taxa de juros, ou você estende o tempo. Então, ao invés de você buscar um sonho em 10 anos, busque ele em 15. De repente vai ser suficiente. Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? Então, pessoal, um investimento para dar certo é menos sobre onde você investe. Claro que isso tem a sua relevância, mas é mais sobre a sua capacidade de guardar o dinheiro e aí sim colocar no lugar certo. Eu já estive nesse lugar de guardar o dinheiro, colocar em taxas de juros, e minha grande preocupação durante muito tempo foi em aumentar o retorno dessa taxa de juros. Essa foi a minha maior preocupação, só que isso está errado. E é isso que eu quero te passar nesse vídeo também. Por que isso está errado? Pessoal, se eu conseguir 30% ao ano, é muito bom, não é? Só que, meu amigo, se eu conseguir 30% ao ano de 10 mil reais, é 13 mil reais. A gente está falando de 3 mil reais de aumento. Será que você trabalhando mais não consegue guardar mais dinheiro? Então não adianta você perder muita energia querendo taxas de retorno melhores, que elas inclusive vão ter um teto, se a sua capacidade de guardar dinheiro ela não tá legal. Então, pessoal, se você quer ter mais grana lá no futuro, se você sonha em ter 1 milhão daqui a 10 anos, 15 anos, 30 anos, ignorando de novo a inflação e impostos, meu amigo, tudo está relacionado a, de novo, tempo, taxa de juros e o quanto você consegue guardar. Dos 3, o que mais você consegue controlar é quanto você consegue guardar. Depois disso, a taxa de juros e o último é o tempo, que é soberano. Ele vai passar de qualquer forma. Ah, eu não vou investir porque eu posso morrer amanhã. Pois é, mas você vai morrer amanhã em algum momento. Até lá você não morreu e também não investiu. Entendeu onde eu quero chegar? Complicado, é complicado. Então, pessoal, essa é a fórmula dos juros compostos, tá? Vou mostrar aqui de novo para vocês. Tá aí na tela, e ela explica isso pra gente. Ou eu coloco mais dinheiro, ou eu consigo taxas melhores, ou invisto por mais tempo. E ó, lembra, tua vida é limitada. Investir por mais tempo não existe 150 anos não. Então é bom você começar agora. Galera, não quis botar terror em ninguém, mas ó, agora eu vou te pedir o like e inscrição no canal aí, não esquece. E óbvio, mapa mental tá aí pra vocês.